Vocês me lembram de vez em quando, tá, gente? Voltando aqui, o modelo Fleury é um modelo também conhecido como um conjunto de ferramentas de análise financeira, desenvolvido para ser utilizado nas empresas brasileiras. Então, ele foi inventado aí pelos Brasil, aí, né? Haroldo Brasil, pai e filho. E oriundo da inquietude deles de trabalhar os dados contábeis de uma forma mais dinâmica, né? De uma forma mais resolutiva. E tem a visão do balanço como uma representação típica do comportamento das contas patrimoniais, não apenas forma momentânea. Construir o balanço, tá, e aí, o que você vai fazer com as informações contidas no mesmo? E aqui nós já falamos no ano passado, visão de todas as contas, do ativo como investimento, e visão de todas as contas do passivo. Nós paramos antes de começar a gravar. Então, o foco maior na sustentabilidade financeira de longo prazo, né? Então, isso tem uma preocupação em verificar se essa empresa ela vai ter uma continuidade. O que é isso? Continuidade. Ela não falir, não quebrar, ser solvente. Então, os ativos pagando os passivos. Outra característica seria a separação das contas do ativo e do passivo em grupos, não de acordo com a liquidez ou exigibilidade, mas sim de acordo com a funcionalidade das contas. Então, o balanço patrimonial, como vocês sabem, a ordem das contas do ativo, elas são disponibilizadas de acordo com o seu grau de liquidez, ou seja, chega a conta, ela fica mais acima, na medida que ela tem a sua capacidade de realização, ou seja, sua capacidade de transformar em dinheiro rápido, e aí você vai descer. No caso do passivo, são as exigibilidades, ou seja, qual conta eu tenho que pagar primeiro. Então, nessa visão do Fleury, do modelo Fleury, não é esse tipo de comportamento que a gente quer entender das contas do ativo e do passivo, e sim da funcionalidade das contas. Para que elas servem? Qual é a utilidade das mesmas no contexto total da empresa? Então, dá uma ênfase maior nas contas de curto prazo do que usualmente adotado nas análises tradicionais. Aqui está o modelo, né? Nós conversamos a primeira parte aí na aula passada e agora vem a segunda. Ativo é entendido como investimento. Passivo, entendido como financiamentos. E aí, aquelas contas que estão lá no balanço patrimonial, nós vamos reclassificá-las e dentro desse modelo aí, ó, ativo operacional, ativo financeiro e o último ativo estratégico. Passivo operacional, passivo financeiro, passivo estratégico. Então, nós vamos pegar aquelas contas que estão lá, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, e vamos mexer naquela sopa de números e palavras e vamos colocar nessa nova formatação. Pois bem, então vamos começar de baixo para cima aqui no grupo do ativo, né? Ativo, estratégico ou permanentes. Até 2015, deixa eu ver se é 15, não, 2005, o balanço patrimonial, aqueles que vocês conheceram, ativo circulante, não existe, não era assim, era ativo, depois do ativo, ativo permanente, por isso que usa muito essa palavrinha aí, ou seja, são aquelas contas que a empresa tem, que ela classifica os seus ativos que ela não tem intenção de vender, são ativos estruturais, ou seja, estou falando de ativo não circulante. Contas, por isso que tem até esse nome aí, mas para chamar mais atenção, né? Contas estratégicas. Então, as contas estratégicas são aquelas referentes às decisões de investimento e financiamento de longo prazo, cujas escolhas influenciarão o desempenho da empresa ao longo de vários anos. Sua identificação dentro do balanço patrimonial é bastante simples, uma vez que elas englobam todos os grupos não classificados como circulante.
Então, aqui o desenho fica mais fácil. No tradicional, que é o contábil, nós chamaríamos de ativo não circulante. Nesse modelo, eu vou chamar de ativo estratégico. Então, todas aquelas contas que estão lá no não circulante, né, imóveis, né, realizável a longo prazo, investimento, todas aquelas contas que lá no balanço patrimonial tradicional eu classificaria como ativo não circulante, ou seja, não tenho a intenção de vender, são estruturais, nesse modelo eu chamaria de ativo estratégico. No tradicional, eu tenho o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Na reclassificação, esses dois grupos eu vou chamar um só de passivo estratégico. Tá? Então, por que eu pego o patrimônio líquido? A gente pode até entender que seria um passivo estratégico. Por que eu pego um pedaço do passivo? Porque a gente não tem, a gente tem passivo circulante e passivo não circulante, né? Por que eu não peguei o passivo circulante também? Porque aqui a ideia é aquele financiamento que eu tenho de longo prazo. Patrimônio líquido, tudo bem. Né? O sócio colocou dinheiro da empresa, financiou a empresa e é longo prazo. Não tem expectativa de pagar esse sócio, o montante que ele investiu no início, mesmo porque se ele fizer isso é porque a empresa está quebrando. O sentido passivo não circulante, porque ele são empréstimos, são financiamentos que a empresa faz que tem normalmente prazos grandes, prazos longos para poderem ser quitados, né? Então, por isso que pega um pedacinho passivo não circulante. Ele é um valor estratégico. Então, financiamento de 50 anos, 10 anos, parcelamento de dívidas a longo prazo. Então, eles entenderam que também tem essa pegada de serem estratégicos. Você pega dinheiro vultoso para pagar em trocentas mensalidades, é porque é estratégico. Eu vou comprar um maquinário, vou investir na empresa, então eu não tenho condições de pagar isso a curto prazo. Principais características. Envolvem decisões de longo prazo, pois as escolhas feitas influenciarão o resultado da empresa ao longo de vários anos. Eu vou montar uma usina de álcool, eu vou comprar maquinários, se vocês sabem, né, por exemplo, caldeira, fornalha, que eles chamam, né, isso aí é uma fornalha para uma usina média custa em torno de 30, 40 milhões, uma fornalha. Né? As decisões sobre estas contas envolvem geralmente as áreas mais estratégicas da empresa, setores estruturais. Em termos de passivo, representam recursos captados que estarão disponíveis para a empresa a longo prazo, foi como eu falei no início da minha fala, pegar empréstimos para pagar em trocentas vezes, para eu poder ter condições de gerar um montante para poder pagar essas dívidas a longo prazo e ainda sobrar dinheiro para poder girar, né? O famoso capital de giro. Em termos de ativos, representam investimentos que demorarão a dar retorno, embora em muitos casos sejam retornos mais elevados, assim são desejáveis dentro do necessário. No caso da usina que a gente está falando, você vai comprar terreno para plantar cana, né? Ele pode ter um tempo para poder dar um retorno. Então, aqui está o comportamento do saldo de uma conta estratégica, ela é muito lenta, né? O saldo de uma conta estratégica geralmente possui um comportamento estável ao longo do tempo. Então, quando você compra uma máquina, ela vai ficar lá um tempão. Se você comprar outra, vai demorar um tempo. Mais exemplos, não poderia ser diferente, né? Aquelas contas que a gente já viu lá no balanço patrimonial, na conta do ativo não circulante. Terreno, máquinas, imóveis, veículos, né? Bens de renda, empréstimos a coligados, ou seja, todos aqueles ativos que serão classificados naqueles subgrupos que a gente aprendeu. Lá que aqui a gente fala tradicional, né? No passivo estratégico, permanente, o capital social, as reservas, os ajustes, prejuízos acumulados, financiamentos, debêntures com vencimento a longo prazo, empréstimos coligados. Agora nós vamos para as contas operacionais, o nome já está, ou cíclicas, né? O nome já é bem sugestivo. São aquelas contas lá do ativo circulante
e nós vamos classificá-las ou ativo operacional ou ativo financeiro. Então, lá no balanço, a gente tem contas que têm características da operação da empresa. Sem abrir a próxima slide, vamos pensar o seguinte: dentro daquele tantão de conta que tem lá no ativo, tem algumas continhas que estão ligadas diretamente à operação do negócio. Então, vamos imaginar uma empresa, um comércio. Você há de comércio de roupa. Há de convir comigo que a conta estoque e contas a receber são relevantes, né? Ou seja, são contas da operação. São contas do ativo da operação. Ativo financeiro são aquelas que movimentam entrada e saída de caixa. Ou seja, só pode ser aquelas contas do equivalente de caixa, né? Que são caixa, banco. Não é isso? Aplicação financeira de liquidez imediata. Então, no caso do passivo, também as contas operacionais que são classificadas lá no passivo. Nessa mesma empresa que nós exemplificamos, você tem que contas que você deve que estão ligadas à operação do dia a dia da empresa. De cara, folha de pagamento, né, gente? Então, salários, aí todas aquelas contas que estão inerentes a salários, né? STC, fundo de garantia, etc. Fornecedores seria outra conta, que está ligada diretamente à operação. Né? Eu compro a prazo para revender esse produto, fazer com que esse produto gere um excedente de caixa para eu poder pagar aquela minha dívida. Mesmo raciocínio seria o passivo financeiro, são todos aqueles empréstimos, né, que a gente faria ali a curto prazo para financiar a minha operação. Então, as contas operacionais englobam uma parte do ativo circulante e do passivo circulante, envolvendo contas que têm uma relação direta ou semi-indireta com o volume de atividades operacionais da empresa, ou seja, com a produção e comercialização de bens e serviços. As decisões sobre essas contas são tomadas primariamente pelos setores de produção, logísticas, vendas e marketing, com um envolvimento apenas parcial da área financeira. A área financeira chega só para cortar o barato da turma, né? O ativo operacional mostra os investimentos da empresa em capital de giro. Lembrando, capital de giro, ativo circulante, que surgem quase espontaneamente em virtude da natureza da operação da empresa, como é o exemplo da loja de roupas que eu falei. Estoque, você vende à vista ou vende a prazo. No caso do a prazo, você tem contas a receber. E repetindo, o passivo operacional mostra as fontes de financiamento de curto prazo, que surgem quase espontaneamente. Se você vende produto, você tem que comprar de fornecedor. Você tem que ter pessoas para trabalhar, salários a pagar. Em geral, trata-se de recursos obtidos sem custo financeiro. O salário do trabalhador, você não paga juros, né? Fornecedores, você pagaria, mas já está embutido. Então, você só pagaria se você fosse inadimplente, mas não é o momento que no nosso caso aqui, não. Então, olha o comportamento do saldo de uma conta operacional durante um tempo, né? Sobe e desce, por isso que é cíclico, né? Você paga o fornecedor, você compra o produto, vende, paga o fornecedor, endivida, vende o produto, paga o fornecedor, então ela vai movimentando dentro de um tempo. Aí a gente tem uns exemplos. Ativo operacional estoque, aí no caso aí, esses quatro aí é tipo de indústria, né? Você tem estoque de matéria-prima, produto em processo, produto acabado, os três primeiros, desculpa. Estoque de matérias de escritório, contas a receber, adiantamentos a fornecedores, e por aí vai. No caso do passivo, todos ligados à operação. Ah lá, tá vendo? Fornecedor, salário, os impostos, é lógico, se você vendeu, você tem que pagar imposto. Aluguéis, olha, minha indústria é alugada, a minha loja é alugada, seguros a pagar da loja e dos funcionários, despesa em geral a pagar, ou seja, água, luz, telefone, e mais um gasto aí inerente a salário, né, provisão para 10º terceiro.
Contas financeiras. A Ariane está querendo entrar. As contas financeiras ou erráticas, né? As contas financeiras são aquelas pertencentes ao ativo circulante e ao passivo circulante, mas não enquadradas como contas operacionais. Ou seja, é aquela coisa, né? Se não é operacional, é financeiro. Relacionam-se diretamente às atividades de tesouraria dos gestores financeiros, ou seja, os equivalentes de caixa. Caixa, banco, nós vamos ver lá nos exemplos final. Então, o ativo financeiro mostra seu volume de recursos não utilizado, capital de giro, estoque, quantos a receber, basicamente, nem investimentos a longo prazo. São essencialmente constituídos pela disponibilidade da empresa. Essa palavra disponibilidade é a mesma coisa que caixa, banco, aplicação financeira. O passivo financeiro mostra as fontes de financiamento de curto prazo, que surgem por decisão de gestores financeiros. Eu não vou ficar repetindo mais o que é esse sentido do financiamento e investimento, não. São conceitos financeiros que nós falamos na aula passada. Então, o enfoque na leitura dessa frase, vocês têm que ter esse discernimento aí. Quando a empresa precisa de empréstimo de curto prazo para manter seus compromissos. Né? Você não paga salário não para você ver. Não paga os impostos não para você ver. Né? Fornecedores. Então, o comportamento de uma conta financeira, ele é todo doidão, né? Sobe, desce, estabiliza, vai. Você faz exemplos. Caixa, contas bancárias, aplicação financeira de curto prazo, ações de outras empresas para especulação, mas também tem que ser de curto prazo. Né? Compra ação hoje, aí crescer um pouquinho, daqui uma semana eu vou lá e vendo. Compro mais, aí você fica nesse ping-pong, essa jogatilha. Caso do passivo financeiro, também são aquelas contas ligadas à movimentação das disponibilidades. Disponibilidades, entendemos como caixa, banco e aplicação financeira. E ações de outra empresa. Então, seriam os empréstimos bancários, crédito rotativo. Antigamente a gente tinha que chamava, gente? Hot money, né? Hot money. Então, às vezes a empresa fechava a folha e tinha que pagar o salário dos trabalhadores e às vezes ela não tinha caixa. Então ela ia no banco e falava assim, olha, eu quero X reais só por um dia, só para poder cobrir o buraco aqui para eu pagar a folha. Então chamava hot money. Títulos descontados, né, vendi e quero antecipar o recebimento dessas minhas vendas a prazo, então eu vou lá no banco, olha, eu vendi a prazo, mas só vou receber daqui a 30 dias. Você não quer ficar com esse título aí e me antecipar o valor, não? Aí o banco, lógico, vai fazer, não, eu pego o título, mas você tem a receber 100 reais, eu vou te pagar 90, que é o famoso título descontado inicial, né, que é na boca do caixa, o jargão financeiro. Ô, Elis, Oi? geralmente empresários fazem muito isso com cheque, né? Quando tinha muito. Eles vendiam a prazo e ligavam tipo com um agiota, um contador, sei lá, e ofereciam um cheque que ia entrar daqui uns 30, 60 dias por um valor menor. Exatamente. Mas eu conheço casos que fazem até listinha, né? O cara já chega com a listinha, ó, de cheque de 50 a 100, né? 10%, de 101 a 500, 8%. Aí tem até essa tabelinha. Muito bem lembrado. Eu acho que com cartão de crédito também tem como se antecipar. Tem. E aí eu acho que eles tiram um percentual também. Exatamente, chama os recebíveis, que eles falam cartão, né? Sim. Então, aí que está o problema, porque você vende a prazo, né? E aí, dependendo do percentual dessa venda a prazo, resolve o seu momento de hoje. Mas quando chegar lá na frente, que é o dia que você iria receber, você vai estar descasado, né? Então vira uma ciranda, né? Se você ficar antecipando demais os seus recebíveis, né?
Então, é um planejamento, por isso que a gente está estudando aqui finanças, né? Para a gente poder ter um planejamento. É um fácil, e na vida prática é muito difícil. Um exemplo de... Então, nós falamos de todos os grupos, né? Aqueles grupos lá que a gente apresentou lá no início, né? Deixa eu voltar tudo aqui, ó. Ativo operacional, ativo financeiro, ativo estratégico, passivo financeiro e passivo operacional. Falamos um por um. E aqui agora, um exemplo de reclassificação, tá? Essa matéria é muito simples, é só questão de atenção e de entender os conceitos de cada grupo. Então, aqui em cima a gente tem um exemplo de um balanço tradicional, né? Um ativo circulante, caixa, banco, contas a receber, estoque, tudo bonitinho, é isso? Né? Passivo embaixo também, né? Passivo circulante, empréstimo, do jeito que nós já vimos na contabilidade. E aqui é o balanço reclassificado. Tá vendo? Os totais lá, 3.200, 2.900, fecham aqui também. Embaixo, né? Agora, a reclassificação, dentro dos conceitos que nós falamos, você vai reclassificando. Então, contas a receber, estoque, ativo operacional. Você tinha aqui contas a receber estoque, né? No plano tradicional, aqui você tem no modelo Fleury. Vai reclassificando, olha lá, ativo financeiro, caixa e banco, bonitinho. Ativo estratégico, né? Aqui, no caso, você sempre vai pegar o valor bruto, no caso aqui, imobilizado, né? Valor bruto, 2.500, depreciação 1.300, então você vai colocar também do mesmo jeito. Passivo operacional, tá vendo lá? Tudo ligado à operação, fornecedores, contas a pagar, passivo financeiro, préstimos a pagar, passivo estratégico, passivo não circulante, capital e lucro. Então, ele é bem simples. Falta um O aqui, né? Tá lá, operacional, né? Não é operacional, não, operacional. Falta um O aqui. Bom, feita a reclassificação do balanço, considerando todos esses conceitos lá para trás, de como reclassificar, e daí, né? Tá, e aí? O que eu faço com isso aí? Ficou bonitinho, você mudou o jeitinho de apresentar. Bom, aí que vem o que importa também. Os indicadores dinâmicos. Então, em cima dessa classificação, nós vamos conversar sobre alguns indicadores. Então, a reclassificação do balanço patrimonial, apresentada anteriormente, procura mostrar a funcionalidade, é isso que a gente estava falando lá desde o início, para que serve cada conta dentro de uma perspectiva gerencial. Contudo, para facilitar a avaliação da situação financeira da empresa, torna-se necessário o cálculo de alguns índices. São esses três aqui. Quais são eles? Dentro da formatação do Fleury lá, né? Capital de giro, CD, ou alguns conhecem como CDG, para as contas estratégicas, necessidade de capital de giro para as contas operacionais e o saldo de tesouraria para as contas financeiras. Então, cada um desses aqui, esses três índices, eles são dependentes um do outro, tá? Nós vamos ver lá no final. Capital de giro. Então, comparando as contas estratégicas, capital de giro, nós temos lá ativo estratégico, investimento de longo prazo da empresa. Passivo estratégico, fontes de financiamento de longo prazo. Para que não haja um desequilíbrio financeiro da empresa, espera-se que as fontes de financiamento de longo prazo sejam suficientes para financiar os investimentos de longo prazo, né? Então, é como se eu quero só saber, olha, se eu for pegar dinheiro emprestado a longo prazo, o que eu comprei com esse dinheiro vai ser suficiente, o dinheiro que eu peguei emprestado, para poder financiar essa máquina aqui? Então, é essa a lógica dessa avaliação. Então, essa relação será avaliada pela medida denominada capital de giro. Usualmente, também é chamada de capital circulante líquido. Eu gosto mais dessa outra definição aqui, capital circulante líquido. Então, CDG é igual. Aí é questão de fórmula, tá, gente? Então, só um minutinho aqui, gente.
Desculpa, gente, só um previsto aqui. Voltando aqui, o ativo estratégico, investimento de longo prazo da empresa, passivo estratégico, fonte de financiamento de longo prazo da empresa, e a gente continuando aqui falando, né, a questão aí do capital de giro ou capital circulante líquido. Uma formulazinha, passivo, CDG seria passivo estratégico menos ativo estratégico. Aí, a leitura do resultado encontrado. Se o CDG, a resultante entre passivo estratégico menos o ativo estratégico, for maior que zero, isso quer dizer o quê? Que as fontes de financiamento de longo prazo, prestem atenção nisso, as fontes de financiamento de longo prazo, próprias e de terceiros, financiam todo o investimento de longo prazo, a infraestrutura da empresa. A sobra poderá ser usada para financiar o capital de giro, ou seja, os ativos lá em cima. Se você vê essa fórmula, literalmente, olha só, passivo é coisa ruim, né? Que a gente acha que é, né? E ativo é coisa boa, que a gente também acha que é, o conceito lá do contábil. Então, se o passivo menos o ativo ou um valor, o passivo, por exemplo, é maior do que o ativo, você vai ter um saldo negativo no raciocínio contábil. Quer dizer o quê? Meu passivo está maior que o ativo. Aí você vai entender, não, isso é muito ruim, né? Mas isso quando você está numa visão contábil. Aqui nós estamos numa visão financeira. Então vocês têm que ter esse discernimento aqui. Se você for olhar literalmente a fórmula, você vai discordar. Né? Passivo ser maior do que o ativo ser uma boa, né? O que está falando aqui. No caso do CDG menor que zero, recursos de longo prazo, ou seja, o passivo estratégico lá, não são suficientes para financiar o investimento em infraestrutura. Então, logo, eles terão que ser cobertos parcialmente por recursos de curto prazo. Então, a fala aqui é o quê? Os meus passivos, ou seja, meus empréstimos estratégicos, ou seja, aqueles empréstimos a longo prazo, eles têm que ser maior do que os meus ativos que eu vou financiá-los. Esse é o conceito. Uma visão financeira. Se você for olhar contabilmente, é ao contrário, que seria uma boa. Né? O ativo sempre ser maior do que o passivo, tá certo. Edson, então no final isso é uma coisa boa, se for maior do que zero? Se for maior do que zero, é uma coisa boa. Quer dizer que o quê? Aquele dinheiro que você pegou emprestado, né? Ele consegue pagar aquela máquina de estrutura, né? E ainda sobra um dinheirinho para você poder comprar estoque, né? Ter um dinheirinho lá no caixa, no banco, entendeu? Essa é uma visão financeira, ela é meio complicada, né? Você tem que ter a visão financeira, vestir a camisa, né? Do raciocínio financeiro. O que é isso? Entrada e saída de caixa, né? Desvincular do raciocínio contábil. Se você for conversar com um contador nessa linguagem aqui, vocês vão sair no tapa, né? Porque ele não vai concordar que o ativo menor do que o passivo seja uma boa, né? Mas aqui é nesse enfoque aqui. Por quê? Pega dinheiro emprestado a longo prazo para fazer alguma coisa, né? Coisa útil, né? Que vai te dar um retorno. Não é isso? Isso mesmo. Na hora que eu estava lendo, eu até fiquei em dúvida, achei que essa aí e essa do NCG estava errada na apostila. Não é? Pois é. Porque você foi na leitura contábil, né? Na visão que a gente viu até hoje, né? Que isso aqui está quebrando paradigma, né? É uma outra forma de visualizar as contas contábeis. O outro grupo é necessidade de capital de giro. Eu preciso de dinheiro a mais para poder cobrir eventuais períodos que eu não vou ter dinheiro. Ativo operacional, investimentos em capital de giro. Passivo operacional, fontes de financiamento operacionais. Então, o que acontece? Nessa situação ideal da empresa, as fontes de financiamento seriam suficientes para financiar o investimento.
Então, as fontes de financiamento, quando eu falo financiamento, está lá falando lá do passivo operacional. Quando eu falo de investimento, está falando lá das minhas contas do ativo operacional. Essa relação será avaliada pela medida denominada necessidade de capital de giro. Então, qual a fórmula da necessidade de capital de giro? Ativo operacional menos passivo operacional. Então, olha que doido, né? Se você for olhar essa equação no prisma contábil, a resultante disso aí é uma boa, né? Ou seja, ativo operacional sendo maior do que o passivo operacional, vai te dar uma resultante maior do que zero. Só que no enfoque financeiro, isso é muito ruim. Quer dizer o quê? Que as fontes, se for maior do que zero, né? As fontes operacionais obtidas pela empresa, fornecedores, salários a pagar, não são suficientes para cobrir os seus investimentos em capital de giro. Ou seja, aqui, o passivo operacional teria que ser maior do que o ativo operacional. Compreende? Então, assim, ela precisará buscar mais recursos para cobrir essa falta. O seu ativo operacional for igual ao passivo operacional, 0 a 0. Beleza. Mas se tiver algum desnível para mais ou para menos, se for para mais, né, o ativo operacional ser maior do que o passivo operacional, quer dizer o quê? Eu preciso tampar esse buraco lá de financiamento. Então, eu tenho que ir em banco, tenho que fazer mais empréstimo, o que for. O contrário, menor do que zero, quer dizer que o quê? As fontes de financiamentos da operação, ou seja, empréstimos, etc., cobrem os investimentos lá no ativo. Os recursos que sobram, você pode financiar, comprar mais máquina, o que for. Então, se a resultante do ativo operacional for menor do que zero, ou seja, se der um número negativo, quer dizer que você precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, desculpa. Né? Você tá bem na fita. Se o valor for positivo, né? Esse valor positivo vai ser exatamente o valor que você tem que pedir emprestado para alguém. O que a gente chama de ativo a descoberto, né? O total do ativo não é suficiente para pagar minhas dívidas. E, por fim, saldo de tesouraria. Ativo financeiro, disponibilidade da empresa, passivo financeiro, fontes de financiamento de curto prazo onerosas, que pagam juros. Então, a relação entre os dois grupos de contas a gente vai chamar de saldo de tesouraria. Seria o quê? Ativo financeiro menos passivo financeiro. Então, a empresa tem sobras de recursos em mãos. Então, se o saldo, se a resultante dessa equação for maior do que zero, aí é o óbvio, né? A empresa tem sobras de recursos em mãos. Tais recursos deverão ser aplicados de maneira mais rentável para a empresa. Você aplica estoque, você aplica maquinário, o que for. Então, ela não estará dependente de empréstimos de curto prazo. Então, é o que eu estou olhando especificamente o meu caixa, né? Quando eu falo caixa, é o caixa, o banco e a aplicação financeira. Se o saldo da tesouraria for menor que zero, óbvio, né, gente? Está precisando de dinheiro lá no caixa para pagar suas contas diárias. Nesse sentido aqui, que é uma divergência com o pessoal da contabilidade, porque, eu tenho tantos milhões para receber em contas a receber. Tá, mas e o caixa, meu filho? Você tem tantos milhões para receber, mas você não tem nem 5 mil no caixa para poder pagar suas dívidas a curto prazo, né? Tem, mas não tem. E por fim, gente, a relação entre as três medidas, né? Então, a resultante do somatório da necessidade de caixa com as contas financeiras tem que bater com a conta estratégica. Então, é a máxima da contabilidade, né? Para todo débito tem um crédito. Então, essas contas não podem ficar soltas. Então, o raciocínio da família Brasil lá teve, na máxima, essa equação aqui. Então, se você pegar o total do CDG, o valor em contrato do CDG,
você vai ver que é o somatório das contas operacionais mais as contas financeiras. Essa igualdade sempre terá que ocorrer. Então, nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem para aplicar essas fórmulas, uma forma de você conferir se sua necessidade de caixa está calculada certa, se o valor da tesouraria está calculado certo, você substitui nessa equação mãe aqui, você vai saber se está correto ou não, os valores de cada variável dessa aí. Porém, o mais importante dela é notar que as sobras de recursos em alguns grupos financiam a falta de recursos de outros. E aqui, um exemplo que nós fizemos, né? Já do ativo, do balanço reclassificado, já na técnica do Fleury lá. E aqui os cálculos, as demonstrações dos cálculos que a gente pegou, né? Então, nós pegamos o ativo operacional, ativo financeiro, ativo estratégico, passivo operacional, passivo estratégico, cada um extraindo aqui dos valores, né? Vamos pegar um, né? E jogamos nas fórmulas. Então, CDG, 600, necessidade de capital de giro, 400, e o valor da tesouraria, 200. Então, análisezinha curta aqui, vendo esses indicadores, o que nós vimos aqui? As fontes de financiamento a longo prazo conseguem financiar todo o investimento a longo prazo, e ainda sobra para as outras finalidades um montante de 600, ou seja, eu acabei de falar do CDG lá, né? O famoso capital circulante líquido. Se fôssemos considerar somente as fontes oriundas da operação da empresa, estou falando aí do ativo e passivo operacional, estas não cobrem o investimento de capital de giro da referida empresa. Assim, ela precisará buscar recursos adicionais para cobrir essa falta no montante de R$400. Lembra que se der o valor positivo é ruim, se der o valor negativo é bom? Então, aqui eu preciso buscar recursos para cobrir o meu ativo operacional. Por fim, analisando somente o caixa, a empresa tem sobra de recursos. Ela não está dependendo de empréstimo de curto prazo. Então, ela tem 2 contra 1 aí, né? O CCL dela tá bom, a tesourinha tá boa, só que as minhas operações do dia a dia, eu preciso cobrir. Eu não tenho dinheiro para poder cobrir o meu ativo operacional. Então, eu tenho, o que é o ativo operacional? Basicamente, estoque e contas a receber. É isso? Então, para financiar estoque e financiar aquele cliente que está me devendo, porque você está financiando ele, né? E você vendeu a prazo, aquele dinheiro que deveria estar na sua mão, você só vai receber lá na frente, 30, 60 dias. Então, o que vai cobrir esse buraco aí? Então, quando você faz essa comparação com o meu passivo operacional, ou seja, quando eu olho lá fornecedores e salários a pagar, esse montante, por exemplo, não é suficiente para cobrir meu estoque e minha conta a receber. Então, é isto. Aí. Ô, Elis. Sim? Mas, no caso aí, sempre o capital de giro vai ser igual à necessidade de giro de estoque mais o T? Sempre, sempre, sempre? Exatamente. Ok. Eu acho que você perguntou alguma coisa aqui, né? Empréstimo acima de 1 ano é passivo não... Isso, exatamente. Certinho, Karina? Certinho, né, pessoal? Vamos começar a fazer o exercício aqui, vai ver se vai dar certo ou não. Tá bom. Aqui tá tudo lindo. Aqui tá tudo lindo. Depois a gente chora em cima do caderno. Ô, Karina, quer uma dica? Por favor. Se não der certo, você pode entrar em contato com o Marco Antônio, que ele é fera. Aí, ó, Marcos Antônio já tá até colocando você na rodada, tá vendo? É só o Marcos, não. O Marco Antônio, não. Ah, bacana, gente. E aí? Ô, Edson, fiquei com uma dúvida aqui. Se eu tiver saldo suficiente na tesouraria para cobrir a falta na necessidade do capital de giro, isso é bom?
Não, você não pode raciocinar transversalmente, não. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Tesouraria você está olhando o caixa. Necessidade de capital de giro, você está olhando a operação. Entendeu? Sim. E aí, é como você está só analisando os caixotinhos, sabe? Se cada caixotinho, se cada caixotinho que eu falo é o ativo operacional com passivo operacional, né? Se eles se sustentam, né? Se um ajuda o outro. Então, é sempre horizontal, né? Você não pode, sobrou da tesouraria, então eu não vou precisar pegar dinheiro para cobrir meus estoques, não. É cada esfera, é como se eu fosse, ó, se o mundo, meu mundinho é só da operação, um consegue financiar o outro, entendeu? Ô, Ederson, mas naquela comparação final, então, para estar tudo ok, a necessidade de capital de giro ele tinha que estar menor do que zero? Para tudo tá ok, A necessidade de capital de giro ele tinha que estar menor do que zero? sim, a sua necessidade de capital de giro tinha que estar menor do que zero. Pois é, naquele triângulo lá, que capital de giro tem que ser igual a necessidade mais a tesouraria. Aí, para estar tudo ok, para a empresa estar conseguindo pagar tudo, tá tudo em conta e tudo mais e tal, aí tinha que ser capital de giro um valor positivo, a necessidade de capital de giro negativo, no caso, mais a tesouraria positivo? Isso, e mundo ideal seria isso. Ok. E se você for olhar conta por conta, você vai embaralhar sua cabeça, né? E desde quando ativo menos passivo, né? A resultante disso ser menor que zero é o ideal, né? Entendeu? Vocês Entendi. ativo, todo mundo sabe que são, né, seus bens e direitos, né? E passivos são suas dívidas, não é isso? Então, se você subtrai os ativos e os passivos, você vai, olha, vai ser maior que zero, isso é bom. Eu tenho mais bens do que dívidas. Isso é um raciocínio contábil. Financeiro, nós estamos olhando a questão de financiamento e investimento. É um outro enfoque de análise dessas contas. Né? Certinho, gente? Certinho. Então tá, meus queridos e minhas queridas. Se não há dúvidas, há dívidas, né? E eu prometo que no final de semana eu vou. O resultado da semana passada eu já vou disponibilizar. Tá bom? Ô, Ederson, só uma questão. O link da aula, você vai deixar salvo aqui no Moodle mesmo? É esse mesmo link, né? Esse mesmo eu vou usar ele o curso inteiro. Não, digo da gravação da aula. Eu vou. Eu não entendi. Eu vou disponibilizar lá no Moodle. É isso? Ah, isso mesmo. Tá. Eu queria Tá. saber. Tá. Então, tá bom, Da, obrigada. da, da aula passada, vocês viram que tá lá, né, gente? Sim, Tá. Beleza. É porque eu tenho que, depois que acabar aqui, eu tenho que dar um tratamento nele, aí eu disponibilizo lá. então tá bom, então, obrigada. Quarta-feira que vem vai ter aula? Olha, tem um feriado, né? Eu Isso. vou propor a gente fazer um encontro na quinta. O que vocês acham? E para mim também, quarta-feira, tudo bem, também não tem problema. Para mim, na quarta tá de boa, mas se o pessoal quiser, qualquer dia também dá. Exceto na terça. Mas aí tem um negócio, né? Porque às vezes na quinta pode para uns, para outros não, né? Na quinta a gente está tendo o estágio supervisionado, mas acredito que o pessoal não vai precisar de realizar uma reunião com o David, não, que está resolvendo tudo no e-mail. Mas aí Sim. vai, né? Ó, gente, Mas eu acho, eu vou acho que manter na aqui, quarta-feira, tá? Por mim, tá ok. E aí quem não puder assistir, quem não puder, aí depois escuta a gravação, né? Tá bom? ok. Então tá, gente. Então, do mais, ficamos assim. Se cuidem. Boa noite, um abraço.
Boa Até mais. noite. Boa noite. Nada. Boa noite, patrão. Vamos com Deus. Com Deus. Um abraço. Ô, André, tô precisando conversar com você, hein, André? Ó, você brigou comigo, cara? Mas Você não nunca fala foi mais preciso. comigo, hoje. Não, pode parar de show, nunca foi preciso. Poxa vida, eu até falei com a Ana Paula. Falei, Ana Paula, o Edson, o Anderson tá querendo falar mais não, brigou comigo. Tô brincando, não falei com ela nada não. Vou te ligar aí.